Olá! A Mostra Artística Identidade Cultural, edição 2021, traz artistas de Balneário Camboriú para nos apresentarem seus perfis, as suas inspirações, bem como as suas artes. A Mostra Artística tem o recurso emergencial federal da Lei Aldir Blanc, através da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Abrindo a nossa mostra, apresentamos o músico Josias Pimentel, um jovem com uma grande formação e uma bela carreira. Um dos trabalhos marcantes do Josias é que ele participou do programa de pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, intitulado Boi de Mamão, Transcrição das Canções do Folguedo. E esse trabalho resultou na publicação de um livro, de sua autoria, junto com Cristiane Miller e Natália Pereira, chamado Cantigas do Boi de Mamão Catarinense, Versões e Partituras. Às 21 horas, dentro da nossa mostra artística e neste mesmo canal, teremos a Dagma Castro nos apresentando o cinema de BC. Hoje com o filme A Terra Estranha a Língua de Quem Lhe Cava. Com vocês agora, Josias Pimentel. Quando eu fiz 15 anos, eu descobri o Conservatório de Música. Descobri a música brasileira ali e mudou tudo. Meu nome é Josias Pimentel. Comecei a aprender a música, onde tive contato dos 7 para 8 anos. O repertório maior é esse estudo dessa música inesgotável que é a música brasileira, né? É uma pesquisa constante, não acaba nunca, né? E é isso, sou apaixonado também pelo jazz, é a música americana, o jazz que eu digo a concepção, né? A música improvisada, a liberdade, a coisa da criação, né? E eu sempre falo ainda de ser contemporâneo a grandes compositores, né? Como Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti. Esse contato com o folclore, né, reconhecer isso, eu acho que para mim começou até tarde. Quando eu era pequeno, eu nunca tive esse contato. Apesar de morar aqui desde os 5 anos, mas eu fui descobrir isso na universidade. Não sabia nem do nome, não sabia nem o que era boi de mamão, né?
Graças a essa coisa de projetos de pesquisa, ali que eu tive esse contato com o que é o folclore, começar a pesquisar e ter um interesse, né? Me entender como parte disso, né? Ele é tão nosso, mas ao mesmo tempo ele está tão camuflado ali, né? Quem é da minha idade, se não pesquisa nessa fonte, não tem. Nem do folclore e nem desse aspecto geral do que é a música brasileira. Eu digo, gente da minha idade é tão raro encontrar que goste disso. Eu, como dou aula, eu encontro muitos alunos e eles vêm já obcecados assim por essa coisa da música de fora, a música americana, por exemplo, né? E se eu não tomar uma iniciativa, às vezes numa aula ou numa conversa informal de apresentar esse material e falar sobre a existência disso, se eu deixar passar, eu tenho certeza que eles não vão conhecer por pesquisa própria, enfim. Se não vir um outro e te apresentar, vai passar. Foram 3 anos de pesquisa, 3 anos se encontrando semanalmente, reunindo informações, transcrevendo, pesquisando história, escrevendo. A ideia inicial não era nem um livro, era coletar o máximo de informações que a gente podia ter de diversos grupos que ainda existiam e que vieram dessa linha de folclore, dessa coisa raiz aqui da região, né? Eles contavam, esses grupos, que o grupo existia há mais de 100 anos, por exemplo. E por ser há mais de 100 anos, alguns integrantes atuais viam isso do pai ou do avô, e por ser tão raiz, até no momento de captar esses áudios e tal, na hora de tocar os instrumentos, era aquela coisa, tudo meio desafinado, você não entende muito bem as palavras, muita dificuldade de entender as palavras. Eles cantando assim, aquele sotaque carregado, né? A gente ficava ouvindo e falava, pô, que palavra que é essa? Ele não está entendendo. E aí também não entendia a melodia, mas a gente viu que era isso. É uma coisa na tradição oral, né? Eles vão reproduzindo do jeito que dá e vai indo assim. E quando a gente se deu conta, tinha muita partitura transcrita através dos áudios que a gente ouvia. E depois dessa compilação, tanto material que a gente falou, pô, vamos fazer um livro. E eu fiz junto com a minha professora, que é a Cristiane Miller, e uma outra colega de trabalho, que é a Natália Pereira. Esse material é um resgate purinho dessa coisa nossa, a nossa cultura, do boi de mamão, o folclore. E no livro, a matéria-prima ali são essas transcrições, são as partituras. Tem 51 partituras, trechos, tem músicas curtas, músicas maiores. E também tem um capítulo que fala sobre o ritmo. Tem as histórias de cada grupo, tem uma contextualização sobre o que é o boi de mamão, de onde veio, por que do nome. E isso, para quem for agora querer pesquisar o que é boi de mamão, o que é isso, tá tudo ali, é um start ali. Ele é um legado de uma coisa que vai ter continuidade e pode dar tanto fruto que eu nem sei o que pode dar, né? Quando foi lançado esse livro, teve ali uma tarde de autógrafos, enfim, né, aquelas dedicatórias, e aí vinha muita gente muito mais velha que eu que falava, pô, isso aqui eu tive na escola, isso, né, começou a rememorar tudo isso, e essa é uma satisfação gigante, saber das pessoas que aquilo ali fez parte de um convívio dela, né, fazia coisa que eu não tive, que eu resgatei, e um terceiro se sente muito bem por estar vendo aquilo ali pronto, né. Isso é uma satisfação gigante.
Maravilhoso o trabalho do Josias, não é mesmo? E como a nossa mostra artística tem o formato de audiovisual, nada melhor do que Dagma Castro trazer a Dagma para falar para vocês sobre o trabalho dela e sobre essa trajetória do audiovisual no nosso município, na nossa região. Com vocês, Dagma Castro. Meu nome é Dagma Castro, eu tenho 57 anos agora em abril e eu sou produtora cultural e produtora de audiovisual. Falar minha trajetória é uma coisa meio confusa, de certa forma. Mas também parece que desde sempre era para estar beirando isso, né? O que eu faço. Estar envolvida nesse contexto de comunicação, do audiovisual, eu sou fotógrafa também. E aos 13 anos eu tinha que fazer um trabalho de escola sobre os veículos de comunicação. E aí eu escolhi jornal e fui entrevistar o dono de um jornal, isso no oeste de Santa Catarina, em Xanxerê. O seu João Ramos da Silva, nunca esqueço. E ele tinha a cara do Santos Dumont, aquele bigodinho, aquelas entradinhas. E em casa tinha uma mesa de fórmica, assim. Eu cheguei em casa tão impressionada, e naquela época eu tinha traço, eu desenhava. Eu cheguei em casa tão impressionada que eu desenhei ele na mesa de fórmica, né? E aí, enquanto eu fui na escola, ele foi conversar com a minha mãe e aí falou, olha, a sua filha, eu estava na 4ª série, me entrevistou. E quando ele chegou na casa da minha mãe foi muito legal, porque minha mãe reconheceu ele pelo desenho que eu tinha feito na mesa. Aí ela falou, sim, eu sei quem o senhor é. E daí ele falou, pois é, e eu acho que essa menina, ela é tão falante que eu acho que ela vai ser jornalista, qualquer coisa nessa área. Então eu queria saber se a senhora deixa ela trabalhar comigo. Daí eu tinha 11 anos, agora lembrei. Daí minha mãe falou, mas ela só tem 11 anos. Ele falou, sim, eu sei, mas ela pode trabalhar meio período e isso pode ajudar ela na escola. Enfim, trabalhei nesse jornal, foi o meu primeiro emprego por 9 meses. E aí depois disso, logo nós viemos para Balneário Camboriú. Eu trabalhei num estúdio de fotografia, trabalhava no laboratório. E a coisa foi desenrolando, e depois eu fui para Florianópolis, comecei a trabalhar em agências de propaganda como arte finalista. Aí eu já desenhava com a airbrush, que é uma pistolinha, fazia layout. E trabalhei minha primeira agência, foi uma grande agência no estado, a Propag, do Velhinho Peixoto. Aprendi muito com ele, com os ilustradores na época. E aí logo depois, nesse período eu trabalhava em agência e vendia sanduíche natural na Universidade Federal e também trabalhava na livraria da Universidade Federal em Floripa à noite. E o que era muito legal, porque eu ficava em contato com um universo de estudantes, assim, era bem interessante. Até porque eu tinha interrompido os meus estudos, eu estava cursando o 2º grau e desisti. E aí depois comecei a me envolver mais na produção eletrônica, que a gente chamava de agência, que era a produção de comercial de TV. Então eu fazia algumas coisas dentro da agência para a produção eletrônica, né? Além da arte final, dos anúncios, pestap e tudo isso. E aí engravidei, tive minha filha e voltei para Balneário Camboriú. Isso em 1987, 88, ela nasceu em 87, 88 eu voltei para Balneário Camboriú e segui trabalhando em agências de propaganda, sempre nessa área de comunicação. Eu fiz o primeiro documentário da cidade, Balneário Camboriú ano todo, que eu fazia uma campanha do Sindicato de Hotéis da época, que era Balneário Camboriú ano todo. E aí construí esse primeiro documentário. Foi assim a primeira peça eletrônica que eu fiz. Foi muito legal, a gente fez ele em 4 línguas. É um documento muito importante que consta no arquivo histórico e do qual eu tenho muito orgulho, assim. E orgulho até porque ali acho que nasceu a produtora executiva. Porque a gente filmou durante 9 meses sem nenhum real, com o apoio dos hotéis, dos amigos de restaurante. O áudio foi feito numa produtora de Curitiba,
veio uma produtora de Florianópolis e todo mundo apostando no que a gente poderia construir. E foram 32 figurantes para construir toda a narrativa do documentário, né? E depois eu vendi fitas, era na época da fita VHS, aí eu vendi muita fita para os hotéis, para os turistas e fui pagando um a um a produtora de áudio, né, a parceria do vídeo, todos os atores. E aí foi o meu primeiro namoro com o audiovisual. E depois disso a coisa foi se construindo quase que naturalmente, né? Foi uma área que eu me encantei bastante pela dinâmica, né, da construção artística, né, dessa habilidade, pelos processos de você ter uma pré-produção, trabalhar sempre. Eu tenho uma coisa em mim que eu gosto de compartilhar as coisas, então eu gosto de trabalhar com equipe, né? Então o audiovisual tem isso, ele soma muita gente, é uma engrenagem que um precisa estar, né, ligado ao outro para que a coisa possa andar. Tive uma videolocadora e aí essa parte foi um contato mais direto com a produção de cinema mesmo, sabe? A gente tinha que escolher os filmes, né? Então isso tudo fez a gente, a mim, né, tomar um contato maior, né, com a narrativa audiovisual. E aí eu me descobri fotógrafa nesse processo do tratamento do câncer de mama. Fui brincar comigo no espelho, porque foi um momento da vida assim que eu estava com a mama queimada, careca, uma cicatriz gigante, e eu precisava ressignificar aquele corpo que ao primeiro olhar assim na frente do espelho parecia, né, uma coisa meio assombrosa. E aí eu comecei a brincar na frente do espelho, eu usava muito lenço, não muito bem na cabeça, mas no pescoço, eu sempre gostei da leveza do movimento dos lenços. E aí eu comecei a brincar com uma câmerazinha que eu tinha e descobri que aquele corpo tinha um movimento e que eram lindos os ângulos. E aí eu me descobri fotógrafa. Dirigi uma TV aqui, a primeira TV da cidade, a TV Mocinha. Fui diretora criativa da TV, construímos 18 programas. Então essas coisas foram andando paralelas na minha vida, mas daí já saindo daquela coisa da publicidade, arte final, layout e entrando na construção da imagem, né? dessa plástica da imagem, de trabalhar a narrativa através de uma imagem. Isso lá em 2010 a cidade não tinha essa movimentação de cadeia produtiva que a gente tem hoje, e aí eu entendi que era importante uma atuação na política pública. E aí começou o meu movimento e a minha entrega nas políticas públicas da cultura da cidade, né? Com uma participação grande no conselho. Ajudei a construir todas essas leis estruturantes da nossa cultura, fui presidente do conselho e assim a coisa deu continuidade. Hoje eu estou conselheira estadual pelo audiovisual, né? Sou parte do SEC, Conselho Estadual de Cultura, e a linguagem já passa a ser dialogada com um universo bem maior de pessoas no estado, né? De uma cadeia regional e também essa cadeia produtiva local. Então, a Dagma hoje, né, você me perguntou da minha arte, do que eu faço, eu não consigo enxergar fazer produção de um produto cultural como o audiovisual, sem você enxergar esta cadeia que é parte dele. E essa cadeia é uma cadeia de trabalhadores do audiovisual, trabalhadores da cultura. E eu não consigo enxergar os trabalhadores da cultura sem enxergar as políticas públicas que lhes pertencem. Receber o roteiro, acolher esse roteiro, né, e visualizar esse filme e todo o arranjo que a gente vai precisar para construir esse filme. O arranjo financeiro, o arranjo logístico, o arranjo técnico, o arranjo de equipe, né, e viabilizar a produção desse filme. Porque daí o filme toma corpo de execução, de filmagem. E aí são os diretores, sabe, de todas as áreas, né, seja o diretor do filme, o diretor do som, o diretor de arte. Esses é que serão os que vão conduzir o processo que você trouxe até ali e entregou pronto para que o filme aconteça. Então, a partir daí começa um outro processo no filme. E essa é a mágica, sabe? Porque é acolher, estruturar e entregar. Então, isso é muito legal.
executivo, claro, volta no processo seguinte, né, que é dar continuidade a isso e colocar esse filme no mercado e buscar outras formas de apoio financeiro, de fomento, enfim, né, para que esse filme vá, porque todo produto artístico precisa ir. Para ser um produtor executivo, acho que a primeira coisa que você precisa construir em você é tirar todo qualquer processo de inibição que você tenha. Mas você precisa conjugar, assim, eu vou falar da Dagma produtora, você precisa conjugar duas coisas muito importantes. O teu lado humano, o teu lado emocional com o teu lado prático. Porque você não pode parar uma produção para administrar crises pessoais. Você tem que administrar a execução do processo, né? Então, o teu lado emocional pode absorver, dar um abraço, né? Mas o teu lado prático precisa com que aquilo ande, porque o relógio conta, o sol conta, o tempo conta, o equipamento e a equipe que está ali conta tempo, né? E numa produção o tempo é marcado, ele tem que acontecer, né? Além do processo financeiro que tem por trás disso, mas existe, né, as ordens do dia, existem aqueles tempos marcados e você não pode parar fora do que está programado, né? Então você tem que ser muito metódico mesmo, né? Tem que ser um negociador, né? O produtor executivo precisa ser um negociador, tem que negociar, vender o filme para patrocínios potenciais, para coproduções potenciais. Então você tem que ser um negociador, então tem que ser prático, tem que ser negociador, precisa ser ágil, porque às vezes você precisa de uma solução de uma hora para outra. Pode cair um processo, você vai precisar ter uma carta na manga, né? Se isso não está no teu plano, vai ter que ser construído rapidamente, né? Então, para mim, assim, essas coisas são muito importantes. O lado prático, né? Você ser um negociador, né? Buscar essa viabilidade, seja como seja, né? Mas não esquecer que você é uma equipe e que você trabalha com pessoas. Então o teu lado humano também tem que estar presente, né? Em princípio, eu acho que esses três fatores contribuem bastante na execução de uma obra audiovisual. Como qualquer outro produto, mas numa obra audiovisual tem um tempo que é muito imperativo no processo. Então, dá para ter essa relação, sabe, do que é técnico, matemático, preciso, que é a produção executiva, com a narrativa criativa, com a beleza, com o que pode provocar de diálogo num filme e que pode trazer uma história real, né? Pode trazer o imaginário e, às vezes, uma narrativa de cinema, ela é muito mais fácil de dialogar com o público sobre uma realidade, né, do que você tentar uma longa, né, e didática explicação. Às vezes um filme, uma obra de 30 segundos consegue resolver aquela solução. Então essa conjugação do que é prático da produção executiva com o resultado que tu constrói socialmente, artisticamente, que é na fotografia, que é na cenografia, que são nos detalhes da beleza do cinema, me encanta profundamente. Até porque o audiovisual, eu gosto de falar disso, sabe? Não é mais ou menos do que qualquer outra área artística, mas o audiovisual, ele é democrático, ele é dinâmico, ele tem braços que ele abraça. São 64 profissões que estão inseridas dentro desse contexto, o mínimo, sabe? Então é desde o motorista, o eletricista, o marceneiro, o pintor, a costureira, a faxineira, né, pessoal da limpeza, o catering, envolve diversas, é alimentação no set, então envolve diversas outras habilidades que não são especificamente os profissionais técnicos do audiovisual, sabe, mas que um filme precisa. Então ele agrega uma cadeia que movimenta uma economia muito grande em qualquer local. Né? Sem contar isso daqui, ó. Olha o espaço que a gente está. Né? O audiovisual, ele vende a cenografia de um lugar, ele vende as nossas paisagens. E nós já fizemos diversos filmes na cidade que mostram essas paisagens de uma forma muito bonita.
E a gente sabe disso. Quantas viagens você já fez porque viu um filme daquele lugar? Essa narrativa poética da literatura, numa construção de personagens, de carregar uma história, de contar uma história, de levantar um fato documental, como ele também constrói processos paisagísticos de lugares, né? E ele provoca uma outra cadeia, que é a cadeia do turismo, o turismo cultural, enfim, né? E ele conduz essas outras vias da economia, que é a economia criativa, a economia da cultura, que movimenta esse processo. E em Balneário Camboriú a gente vem discutindo, vem buscando construir isso, né? Temos uma Film Commission que foi instituída por lei em 2013 e até hoje ela está num limo, né? Está num limo, falta atitude de governo sim, né? Mas também falta consciência da cadeia produtiva, consciência de coletivo, né, dos nossos profissionais entenderem que somos todos partes de um só processo, que no momento em que a gente consegue trazer uma grande produção para cá, todos ganham. Ganha a cidade, ganha o turismo e ganha principalmente a cadeia produtiva, porque entra em contato com outros profissionais, se habilita, né, constrói portfólio, aprende, troca experiências, faz network com outros profissionais de fora. Então, dialogar o cinema numa cidade pode alavancar, sim, e muito diversos elementos daquele espaço cênico, daquele espaço de cidade. Porque a gente vai estruturar essa Film Commission, que é a ABC Filme, para quando ela esteja estruturada, né, nós estejamos muito mais capacitados, sabe, para poder estar nessas produções, para poder provocar grandes produções. Né, ou provocar a partir daqui ou que venham para cá. Né? Então, tudo começa e termina na capacitação, na formação desses profissionais cada vez mais habilitados, cada vez melhores no que fazem. Porque a gente tem um time muito bom aqui, sabe? A gente tem profissionais valorosíssimos que estão indo embora para o eixo Rio-São Paulo. Minha filha está morando em São Paulo faz 7 anos. Diversos profissionais, colegas nossos, estão buscando outros espaços porque a cidade não consegue absorver essa capacidade criativa, essa capacidade profissional. Então, é imperativo, é urgente que a gente trate, sabe, desta habilidade, que é uma habilidade que provoca a economia local de uma forma fantástica, com muito mais seriedade. Seriedade da parte dos seus participantes enquanto coletivo e seriedade e comprometimento de governo. Porque a coisa mais rica que tem, e é o objetivo de um filme, é encontrar o público. Então o produtor precisa colocar isso no ar, precisa que as pessoas vejam. Ninguém faz filme para portfólio, né, para guardar e ver sozinho em casa. E aí os produtores locais não encontram uma janela de exibição. Então nasceu o Facine, né, e dentro do Facine, a Mostra Facine. E aí trabalhou o mercado dos profissionais com oficinas e masterclass e a mostra com filmes. Né? Então esse é um projeto que eu tenho muito carinho e que eu tenho muito orgulho de ser a criadora dele, mas ele não é um projeto meu, ele é um projeto de todos nós. Então é isso que o cinema pode provocar numa cidade. Ele pode provocar transformações gigantes. Né? E Balneário Camboriú precisa dessas transformações. Hoje a gente vai trazer para vocês A Terra Estranha, a Língua de Quem Lhe Cava. Esse filme tem um roteiro e a direção do Rafael Silos, um jovem diretor de uma capacidade criativa gigante. E trabalhou nele toda a equipe local de profissionais do audiovisual. A Terra Estranha, a Língua de Quem Lhe Cava, traz uma narrativa bem legal, muito importante. Ela fala de espaços e de respeito. Então é um lenhador que está fazendo desmatamento e ele encontra uma casa no meio da mata e ele se instala ali e de um dia para o outro surge, verte no quintal dele uma oca indígena com um índio. Né? E aí começa esse confronto do filme, né? De até onde vai o nosso espaço, onde começa o espaço do outro. Seja o espaço territorial das nações indígenas, seja o espaço que faz diálogo com o confronto de culturas. É um belíssimo filme, né? E boa sessão para vocês.
próximas notícias. Representantes de povos indígenas de todo o país se reuniram hoje pela manhã em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, para protestar contra propostas que atualmente circulam na Câmara dos Deputados. Segundo as lideranças presentes, a principal preocupação das comunidades tradicionais é a violação dos direitos indígenas à posse de suas terras, algo que pode intensificar os conflitos com latifundiários, empresas extrativistas e outras partes interessadas no uso da terra. Jakarta, Amber, Nisana, Hanoi, Stavanger, Tin Korek, Chirong, Kamonga, Kashal, Hane, On, Contutin, Tin Korek, Moin, Kanga.
Obrigada a todos pela presença. Não esqueçam de dar um like e de se inscreverem aqui no nosso canal. Lembrando que amanhã teremos mais um artista e mais um filme para vocês.